Olá, seja muito bem-vindo, você está no Pesquimox e eu sou o professor Carlos Mainardes. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de momento de inércia. Mas se você quer ver a aula completa sobre momento de inércia, você vai clicar no link que eu coloquei lá na descrição. Essa aula eu vou apenas começar relembrando alguns conceitos que eu preciso para a resolução de um exercício sobre momento de inércia. Então eu começo relembrando justamente do momento de inércia de um disco. Então observe que nós temos um disco, o eixo de rotação está passando pelo centro desse disco, esse disco está em rotação, está ali com uma velocidade angular, e o cálculo do momento de inércia de um disco é dado por I, que é o momento de inércia, que é igual a 1 meio multiplicado pela massa desse disco vezes o seu raio elevado ao quadrado. Nessa questão que nós faremos, também precisaremos lembrar do teorema de Steiner, ou seja, o teorema dos eixos paralelos. Onde, no teorema dos eixos paralelos, observe que nós temos aqui um eixo que passa pelo centro de massa do disco, porém o disco está girando não através desse eixo que passa pelo seu centro de massa, mas através desse eixo representado em vermelho, eixo paralelo. Observe que existe uma distância entre os eixos, que é essa distância h. Desse modo, nós consideramos, então, essa distância h, aqui não foi feito a dedução, mas, em função dessa distância h, nós temos a fórmula, a equação do momento de inércia de eixos paralelos, que é dado por ICM, no caso aqui, como isso é um disco, o ICM do disco é 1 meio de mr ao quadrado, mais mh ao quadrado, que é a distância entre eixos, certo? Agora eu te convido para você ver comigo e nós vamos resolver uma questão sobre momento de inércia. Na figura, um pequeno disco de raio 2 cm foi colado na borda de um disco maior de raio 4 cm, com os discos no mesmo plano. Os discos podem girar em torno de um eixo perpendicular que passa pelo ponto O, situado no centro do disco maior. Sabendo que a massa do disco menor é de 0,09 kg e do disco maior é 0,35 kg, qual é o momento de inércia do conjunto dos dois discos em relação ao eixo de rotação que passa por O? Então, nessa questão, nós vamos fazer um cálculo de momento de inércia, onde precisaremos calcular o momento de inércia de eixos paralelos, por causa do disco menor, certo? Eu já explico logo adiante. Então, aqui, eu já reuni os dados, que você pode ver em laranjado, raio do disco menor 2 cm e sua massa 0,09 kg. O disco maior tem raio 4 cm e massa 0,35 kg. Então, vamos lá. Qual é o momento de inércia do disco maior? Nós vamos calcular o momento de inércia do disco maior, do disco menor e somar para apresentar como resposta. Então, o momento de inércia do disco maior, ele é dado como o eixo passa exatamente pelo centro desse disco, o momento de inércia é apenas 1 meio de mr ao quadrado. Observe no disco maior que a massa é 0,35 e o raio é 4 cm, que eu vou transformar em metros. Com isso, nós temos 1 meio de massa 0,35, tem que estar em quilogramas, 4 centímetros eu passo para metros, eu tenho 0,04, que fica elevado ao quadrado. Com isso, efetuando o cálculo matemático, nós chegamos em 2,8 10 menos 4 kg vezes metro quadrado, momento de inércia, então, do disco maior. Nós vamos calcular agora o momento de inércia do disco menor. Bom, o disco menor, o momento de inércia é o momento de inércia do seu centro de massa, por ser um disco, 1 meio de mr ao quadrado, mais mh ao quadrado. Por quê? Porque aqui nós aplicamos para esse disco menor o teorema para eixos paralelos. Observe que aqui está o disco, mas ele não está girando em torno do seu centro, ele está girando em torno do ponto O. Desse modo, observe aqui que do eixo que passa pelo disco até o ponto O, o eixo que passa pelo ponto O, nós temos toda essa distância, que corresponde ao quê? Ao raio do disco menor e o raio do disco maior. E a soma do raiozinho com o raiozão, então, isso dá o H no teorema dos eixos paralelos. Se liga, então, na fórmula do teorema dos eixos paralelos, que é I do centro de massa, que pode ser esfera, que pode ser cilindro, que pode ser barra, mas
mh ao quadrado. Esse termo, então, sempre aparece no teorema dos eixos paralelos. Substituindo valores, o que nós temos? Olha só, 1/2 da massa, 0,09. O raio pequenininho, 0,02, coloquei em metros e eleva ao quadrado. Mais a massa 0,09 e o h, que é Rzinho com Rzão, ou seja, 2 centímetros, 0,02 metros, 4 centímetros, 0,04 elevado ao quadrado. Fazendo os cálculos, nós temos então do primeiro termo, 0,18, 10 a menos 4, aí você usa uma calculadora para isso, certo? E do segundo termo, 3,24, 10 a menos 4. Somando, temos 3,42, 10 a menos 4 quilogramas vezes metro quadrado. O que precisamos fazer, então, agora? Nós precisamos somar os dois momentos de inércia. Então, o momento de inércia total, final, como resposta, é o momento de inércia da maior mais o momento de inércia da menor. Do maior, lembrando, 2,8, 10 a menos 4, já calculamos. Do menor, acabamos de calcular, 3,42, 10 a menos 4. Soma-se essas duas parcelas e temos 6,22, 10 a menos 4 quilogramas metro quadrado. A pergunta do problema é exatamente isso aí. E essa, então, é a resposta ao nosso problema. Bom, então, como eu falei, lá na descrição tem um link para você assistir a aula completa de momento de inércia. Não perca essa aula. É uma aula muito boa que você pode se preparar, então, aí para a sua prova, para aprender momento de inércia. Adorei ter visto você por aqui. Muito legal. Então, fico te esperando na nossa próxima aula. Valeu!